Bom, boa noite. Para não enlouquecer a Angélica, que está tentando filmar ali a palestra, eu vou falar um pouquinho aqui, depois eu vou fazer o que ela me pediu e ficar parada ali. Se vocês me virem movendo para lá, me avisa, olha, não pode, senão não vai funcionar. Boa noite a todos. O nosso tema de hoje, que foi proposto, foi esse, do culto no Evangelho do Lar e da lei de adoração. E, para começar, eu queria mostrar um vídeo para vocês. Não sei se todos sabem, mas eu sou analista de sistemas. E na minha faculdade, teve muita matemática, eu quase enlouqueci, aquela coisa toda. Quem tem carreira exata, eu acho que entende bem o que eu estou falando. Quem não tem também entende, né? Mas eu gosto dessas curiosidades matemáticas. E eu achei uma que tem tudo a ver com o tema de hoje, porque fala de Deus. A gente vai falar de adoração a Deus, né? Então, eu achei legal abrir um parêntese no comecinho do estudo de hoje para falar de Deus. Não vou fazer uma palestra sobre Deus, não é o objetivo de hoje, mas coloquei uma imagem que é uma foto, não é Deus, né? É uma foto da natureza, e deixei a pergunta no ar para cada um pensar para si como cada um vê, sente, pensa ou se não pensa em Deus. A gente fala muito de Jesus, a gente fala de muitas coisas, acho que falta às vezes a gente falar um pouquinho de Deus. E aí tem um vídeo que é um documentário que me apresentaram uma vez num estudo, não é, Amanda? Que a Amanda estava presente, e é muito legal porque ele fala de coincidências interessantes da natureza que dariam uma ideia de um Criador por trás. Eu vou tentar escrever no quadro aqui uma explicação muito rápida, porque o vídeo é muito rápido e pode ficar confuso, não dá para entender. Eu vou tentar mostrar uma coisinha aqui, sem me atrapalhar muito. Então, olha só. Lá no século XIII, tinha um matemático chamado Leonardo de Pisa, que também era conhecido como Fibonacci. E ele criou uma sequência de números. É matemática, tá? Quem não gosta, desculpa. É rapidinho. Uma sequência de números, assim. Vou botar o 0 aqui na frente. Pode não colocar, mas tanto faz. Essa sequência, depois que ele morreu, ficou conhecida como a sequência de Fibonacci. O que são esses números? Para você achar o próximo, você soma os dois que vem antes. Então, 0 mais 1... 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3 e tal. E por que ele criou isso? Tem uma aplicação prática lá na matemática, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe, o objetivo não é fazer uma palestra chata sobre matemática, mas é uma curiosidade, porque tem uma aplicação que você pode fazer o seguinte: se eu pegar esses números e começar a fazer quadradinhos, essa vai ser a parte mais difícil da palestra. Ó, finge que um quadradinho tem lado 1, ou esse quadradinho tem lado 1 também. Se eu fizer um quadradinho aqui do próximo, quanto é? Ó, 1, 1, 2. Vou fazer mais um aqui, ó. Finge que esse aqui tem 2. Vou fazer mais um, ó, 3. Finge que esse aqui tem 3. Isso tinha que estar em escala, eu não sei desenhar, eu não sei fazer escala, mas o que eu quero mostrar aqui? Que se você fizer uma espiral que faça assim, que vai passando pelos lados desses quadradinhos com os números da sequência de Fibonacci, você tem o que eles chamam de espiral de Fibonacci. Caramba, o que isso tem a ver com a palestra de hoje? O interessante é onde essa espiral está na natureza. E é isso que o vídeo vai mostrar. Aí eu vou colocar ali. Então, tudo isso é só para mostrar que existe essa espiral, que ele descobriu através dessa sequência de números. É uma coisa matemática, você faz a espiral nos quadradinhos com tamanho de lado. Com a sequência, montou a espiral que tem uma forma específica. Vamos ver o vídeo. Angélica, agora eu fico aqui, não saio mais não.
individuality, the trademark of any artist, designer, or architect. Each desires a uniqueness to their creation, a quality that separates it from any other. Man naturally has this individuality, his fingerprint. There are 6.5 billion people on the face of the earth, and no two fingerprints are the same. Everything we touch or make contact with is branded with a small expressed image revealing to all who see it who was there. Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with the length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe, from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. And we are forced to ask, who is God? Pronto. Então, o vídeo é uma curiosidade, é um documentário, ele mostra uma determinada opinião, uma determinada perspectiva, mas o que isso tem a ver com a gente, que é espírita, que estuda espiritismo, que tenta entender Deus, né, com todas as dificuldades que o assunto exige, é que assim, não há um efeito sem uma causa, né? A gente estuda, quando estuda lá o Livro dos Espíritos, que se o efeito é inteligente, ele tem que ter uma causa inteligente. Por isso que a gente sabe que Deus existe, não é isso? É um tema abstrato para a gente, ainda um pouco difícil, mas a gente sabe que Deus existe. Porque a natureza é inteligente, tem várias curiosidades. Quem gostar do tema, me procura depois da palestra. Tem várias curiosidades matemáticas relacionadas à criação, à natureza. Eu conheço algumas que eu gosto do assunto, mas eu não vou ficar falando aqui agora, mas o que importa é, se a gente vai adorar a um Deus, a Deus, a gente tem que saber que Ele existe. A gente tem que ter certeza de que se tem inteligência na natureza, há um Criador inteligente por trás, né? Causa primária, não é isso? Não é assim que a gente estuda?
Então, quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente vai vendo que existe um Criador. E essa é uma visão racional, uma visão filosófica. Também existe uma visão emocional, que a gente traz dentro da gente. Que todo mundo traz dentro de si, aquela inata que a gente chama, um sentimento inato de que esse Criador existe. E é interessante que Jesus, ele vem trazer essa visão emocional. A Joana de Ângeles fala lá para a gente. Qual foi a designação que Jesus escolheu para Deus? A de Pai. Pai traz uma carga toda emocional junto, não é assim? A gente não tem um carinho pelo Pai, não tem um sentimento. Jesus usou essa palavra para falar de Deus, Pai. Então, quando a gente for falar da lei de adoração, está lá na pergunta 649 do Livro dos Espíritos, em que consiste a adoração. E a resposta dos Espíritos é na elevação do pensamento a Deus. Então, deixe de Deus, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, o Livro dos Espíritos, lá, uma das leis morais, a lei de adoração, está colocando para a gente que a forma de nos aproximarmos a esse Pai, a esse Criador, que criou tudo isso, é através da adoração. O que seria essa adoração? Aí tem lá diversas perguntas do Livro dos Espíritos que trabalham esses conceitos que a gente vai passar aqui rapidinho. Adoração é sentimento inato, como eu falei, cada um de nós traz dentro. E uma das provas que o Livro dos Espíritos traz para isso é que tribos mais ou menos cultas têm esse sentimento inato dentro de si. É claro que há aqueles que não acreditam, que optam em não acreditar, que possivelmente tiveram algum trauma ou não querem acreditar, enfim. Mas o fato é que existe um sentimento dentro de todos nós, mais cultos ou menos cultos, de que o homem sempre se curva diante de quem pode o proteger. Diante desse Criador, no caso. Essa adoração, lá como o Livro dos Espíritos coloca, ela é verdadeira quando vem do coração. Então ele coloca lá que a repetição simples de palavras ou instrumentos exteriores, por si só, não são suficientes para nos aproximar, como falou antes, né? Para se aproximar de Deus. Para se aproximar de Deus é necessário que venha do coração. E é necessário que não sejam meras palavras, mas atos. Então aquele que simplesmente ora, mas não busca corrigir as suas ações, não tem a mesma proximidade de Deus, digamos assim, quanto quem trabalha as suas ações. Porque a adoração atrai os bons espíritos. O Alberto me fez um pedido que eu estou vendo que é importante também, que foi não cair daqui de cima. E eu estou começando a me mexer, então eu vou chegar um pouquinho para cá. Adoração, adorar de verdade, sentindo do coração, atrai os bons espíritos para perto da gente. Então, é uma necessidade, concordam? Se a vida está difícil, se tem desafios a vencer, por que não contar com esse amigo que é Deus? Eu vou falar mais disso. Mas vamos falar mais sobre as características da adoração. É potencializada em grupo, o que não invalida fazer individualmente, naturalmente. Então, quando a gente reza em grupo, quando a gente mentaliza aquele pensamento positivo para alguém em grupo, quando a gente está aqui junto, estudando, potencializando os nossos pensamentos, nossa vibração, nossa força, essa ação é mais forte do que individualmente. O que não descaracteriza fazer individualmente. É importante também adorar individualmente. Vamos adiante. Aproximar-se de Deus fortalece para os desafios da vida. Falando por mim, tá? Cada um deve fazer a sua avaliação, a sua reflexão. Às vezes a vida passa muito rápido e a gente esquece um pouquinho de orar a Deus. A gente reza para Jesus, a gente reza para os amigos espirituais, a gente reza para um monte de gente. Mas e Deus, que é esse Pai, que é esse Criador, que tudo provê, que fortalece para os desafios da vida? Às vezes a gente pede e muitas vezes a gente não é atendido exatamente com aquilo que a gente pediu. Mas está lá no Evangelho também, né? Sempre que a gente pede, a gente tem um retorno. Sempre existe uma resposta. A resposta pode não ser o que eu queria, pode ser força.
Então, naquela hora difícil, que eu não sei o que fazer direito, buscar ajuda em Deus. Aproximar-se de Deus também ajuda a perceber as manifestações dele nas nossas vidas. Você não precisa ser matemático para ver espiral em tudo quanto é lugar, né? Que nem falou o vídeo, mas perceber na sua vida onde Deus está tentando me mostrar a sua marca. Onde Deus está tentando me mostrar uma mensagem de estímulo, de força, para que eu cumpra a minha encarnação, para que eu atenda ao que eu vim fazer aqui nessa presente reencarnação. Então, buscar a Deus, adorar a Deus, ajuda a perceber a presença dele nas nossas vidas. Isso, por consequência, estimula essa existência harmoniosa que está ali. Né? Se eu quero ter uma existência, que eu saia dela e diga, poxa, valeu a pena, cresci, saindo melhor do que eu cheguei, a presença de Deus é fundamental. Também abre os canais da inspiração para tomar as melhores decisões. Está lá no Livro dos Espíritos também. Quer dizer, naqueles momentos de dificuldade, que eu não sei o que fazer, por que não orar a Deus? Sem contar que renova o ânimo, mesmo nesses momentos difíceis que a gente está falando. Seguir mais um pouquinho. Esse é um livro que eu gosto muito, recomendo. É um livro chamado Filho de Deus, é da Joana de Ângeles. É um livro pequenininho, deve ter na Feira do Livro, provável que tenha. Se não tiver, encomenda. É um livro muito legal que fala só sobre Deus. São diversas mensagens da Joana a respeito de Deus e da importância dele. E eu queria destacar algumas partes, eu recortei o texto, eu não peguei ele todo, de uma das mensagens do capítulo 3, que fala assim, ó, que Deus é o teu amigo perfeito. A gente não gosta de buscar os amigos no momento de dificuldade, no momento que eu quero um conselho. Pois bem, a gente tem um amigo perfeito, que sempre está acessível, que sempre quer ouvir suas queixas e apresentar soluções. Isso que a Joana coloca para a gente. E eu queria convidar vocês a refletir sobre o peso dessa frase. Ela está falando que a gente tem um amigo disponível, que muitas vezes a gente não se dá conta, acessível, disposto a ouvir as queixas e apresentar soluções. E esse é Deus. Acessível pelo nosso pensamento, pelo nosso ato de adoração, que é só pensar nele, orar, buscar, sentir, sintonizar. E tem tantas formas de fazer isso, né? Tem um outro texto nesse livro que fala assim, que cada um de nós tem um recanto seguro para ouvir a Deus. Pode ser um cantinho, pode ser uma paisagem bonita, pode ser um local que você se sinta à vontade, mas cada um de nós tem um momento, um local que consegue melhor se aproximar dele. Eu gosto muito de paisagens verdes, bem verdes, que nem aquela da foto que eu coloquei ali. São locais que me fazem sentir bem, me fazem sentir a presença de algo muito maior. Né? Então, acho que toda vez que, quando eu tento meditar ou pensar em alguma coisa, eu tento me colocar num local assim, que ajuda a me acalmar, a facilitar. Cada um aqui vai ter uma forma diferente. Esse amigo nunca se cansa. Então, às vezes, amigos cansam de escutar a gente, esse aqui não. Ele nunca se exaspera, não vai se irritar com você. Se ele for buscado, ele vai atender. Paciente. Se ele for rejeitado, vai permanecer discreto, aguardando. E ele fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de 1000 modos impossíveis, aí eu destaco esse impossíveis, de não serem percebidos. E aí eu queria convidar vocês, 10 segundinhos. Onde que vocês perceberam Deus no dia de hoje? Só para pensar, para levar para casa. Pensa no dia, vê se passou alguma coisa despercebida no dia de hoje. Eu fiz o exercício antes de vir para cá. Não é o exercício que eu costumo fazer, por isso que é bom a gente fazer um estudo como esse, né? A gente sempre fica brincando que a pessoa que faz o estudo, ela está mais endividada que todo mundo, é verdade, né? Porque a gente tem que ficar repetindo isso para nós mesmos várias vezes, né? Relembrando. E são coisas que às vezes passam batida. No dia a dia a gente, poxa, eu não estou dando valor a isso. Preciso voltar a dar valor a isso. Por isso que eu achei legal quando a Maria me trouxe o tema, né? Ó, o tema é esse. Eu falei, poxa, tá aí. Quanto tempo eu não paro para prestar atenção no meu dia e perceber a presença de Deus nele?
e perceber o que aconteceu, aquele sorriso, aquela pessoa que falou aquela coisa que realmente, aquele amigo que está do seu lado, que ele é tão importante para você, enfim. É impossível de não perceber. Não sou eu que estou falando, é a Joana de Ângeles, ainda bem, né? Porque senão vocês iam falar, o Ricardo não sabe o que está dizendo. Ó, mais um pedacinho. Ele, Deus, te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Como é que é escutar um conselho de Deus? Já ouviram? Nos canais da intuição, naquele momento da prece, ou às vezes nem na hora da prece, mas naquele momento que você está mais sensível por qualquer motivo, e aí vem aquela sugestão. Aí vocês vão dizer, claro, são os espíritos, são. Mas quem é que está por trás? Quem é a inteligência por trás de todas as inteligências? Quem é que nos criou a todos? Então é Deus que provê todas as nossas necessidades, mas não as assume. Ele envia intermediários, ele faz uso de obreiros que, dispostos, chegam até o outro e dão essa dica, dão esse conselho, falam aquela palavra do Evangelho, aquela palavra de carinho, aquilo exatamente que a gente precisava ouvir. Então Deus se usa de seus obreiros, grandes obreiros, menores obreiros, cada um de nós pode falar alguma coisa baseado na doutrina espírita para consolar alguém. Estaremos sendo esses intermediários de alguma forma, porque Deus provê, mas não assume. E Ele não anula o nosso esforço e nem o valor. Ele permite que nós nos aproximemos dele. Se Ele se aproximasse de nós, qual seria o nosso mérito? Qual seria o nosso esforço? De que valeria? Então Ele permite que nós nos esforcemos para chegar a Ele. Mas mesmo assim Ele nos abençoa, quer nós busquemos ou não. Mas se nós nos elevarmos em pensamento, vamos assimilar melhor a irradiação desse supremo amor. Então olha que coisa boa, né? Nós temos um amigo que está disponível, todas essas características que a Joana está falando para a gente, que provê tudo o que a gente precisa, mesmo quando nós não buscamos a Ele. Por isso que a gente sempre fala que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, porque a lei de Deus é perfeita, porque ela serve para que a gente aprenda, por mais difícil que seja a nossa prova. Então, só que se a gente se levar em pensamento, se a gente buscar essa prece, se a gente buscar se aproximar de Deus, a gente vai perceber melhor essa influência. A gente vai perceber melhor a irradiação desse amor maior, que é o amor de Deus. Por isso vem a última frase ali, que é a sugestão da Joana, para que a gente nada faça na nossa vida sem se apoiar nesse amigo certo, seguro e paternal, que é Deus. Essa mensagem, como eu falei, está no livro Filho de Deus, no capítulo 3. É a psicografia do Divaldo, o Espírito e a Joana de Ângeles. É um livro pequenininho, um livro de mensagem, daqueles que pode abrir e ler, mas tem mensagens relacionadas a Deus, por isso que é interessante. Para quem achar também, como eu fiz a avaliação, que está precisando um pouquinho mais de Deus na sua vida, proponho a leitura desse livro. Por isso até que eu trouxe os trechinhos, para poder divulgar e mostrar isso também. Mas vamos voltar para o Livro dos Espíritos, que é a base do nosso tema, que ele vai falar da prece, porque a prece é um instrumento da adoração, né? Quando fala de lei de adoração, né? Esse adorar, esse louvar, esse pedir, esse agradecer, a gente faz através da prece. Então está lá a pergunta 658, que fala assim: agrada a Deus a prece? E daí os Espíritos respondem que a prece é sempre agradável a Deus, quando ela é ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Aquilo que nós já falamos, né? Preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Então, mais uma vez, não é uma simples repetição de palavras, uma prece bem sentida, bem vivida, vem de dentro, vem de uma intenção sincera, num desejo sincero, vem do coração. Agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque é do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade.
Isso é interessante, esse último trechinho, porque poderia parecer para a gente assim, ora, mas se a prece é acompanhada da ação e as minhas ações ainda não são perfeitas, então não adianta de nada a minha prece. Seria um pensamento errado que a gente poderia ter. Porque, na verdade, está aqui. O sincero arrependimento e a verdadeira humildade. É óbvio que nós não somos perfeitos, é óbvio que todo mundo tem dificuldade, mas a nossa prece ela pode ser dotada dessas duas características, do arrependimento e de humildade. Daquele que reconhece que ainda tem dificuldade, reconhece que ainda erra, mas deseja acertar. Essa é a prece agradável aos olhos de Deus. O que está lá no Livro dos Espíritos. Então, características da prece, que fala lá no livro. Ela é um ato de adoração que permite se comunicar com Deus. Já falamos nisso. Pensar nele e se aproximar dele. Torna melhor o homem. Eu li um livro espírita uma vez, que é aquele... Já foi estudado aqui até no sábado, que é aquele Aconteceu na Casa Espírita. Tem um trechinho lá que eu acho muito interessante, porque esse livro ele conta da... Ele é um romance, né, mas que conta de um plano que a espiritualidade inferior estaria tramando para atacar uma casa espírita. E tem um momento que um dos espíritos lá no decorrer do livro, é uma fala que eu acho interessante, que eu acho que cabe a gente comentar, que ele fala assim, e muitas vezes os encarnados, isso é o espírito obsessor falando, né, um dos que está planejando o ataque, muitas vezes os encarnados se esquecem da prece que poderia anular a nossa influência. Então, muitas vezes esquecemos da prece que poderia anular essa influência negativa, essa influência de espíritos que querem atrapalhar algum trabalho ou a nós mesmos. Se a prece é dessa forma, sincera, como está colocando aqui, agradável a Deus, né? Sincera, do coração, é fato. E a gente tem o hábito de orar e vigiar, como recomendou Jesus, com frequência, é fato de que nós estamos nos ligando a quem? Aos bons espíritos. Se nós estamos nos ligando aos bons espíritos, estamos buscando acertar cada vez mais, essas influências negativas vão ficando cada vez mais tênues, mais frágeis. A gente vai ficando cada vez mais resistente a esse tipo de situação. Então está ali. Torna melhor o homem? Torna melhor o homem. É uma ferramenta que a gente não pode desprezar no nosso dia a dia. Né, nas situações da vida, seja quais forem, é uma ferramenta que nos ajuda a enfrentá-la. Então a prece permite louvar, pedir e agradecer. A prece tem que ser do coração. Mas a gente sempre fala que ela pode ter essa estrutura de louvar, de pedir, que a gente sabe fazer bem normalmente, e de agradecer pelo que a gente já tem. Agradecer pelas nossas dificuldades. Por que não? Né? A gente tem muito hábito de agradecer pelas coisas boas. Por que não agradecer pela parte difícil? Por que não agradecer pelos momentos em que é testada a nossa fé? Porque se Deus é bom, como a gente está falando, e a lei dele é justa, eu não posso conceber que aconteça alguma coisa comigo que esteja fora da justiça dele. Isso é um raciocínio lógico, né? Deus é bom, Deus é perfeito. Se eu acredito nisso, se eu acredito que ele é essa inteligência suprema, que tem essas marcas na vida, na natureza que a gente percebe, então eu creio que o que acontece comigo está dentro da lei dele. Se está dentro da lei dele, é justo. Se é justo, é porque alguma coisa aconteceu comigo anteriormente que levou àquela situação. Então, por que não agradecer a oportunidade de aprendizado? A lei de Deus é misericordiosa, né? A gente não passa por coisas exatamente no grau do que a gente fez. A gente passa no grau necessário para aprender. Não existe lei de talião, né? Não existe olho por olho, dente por dente. Existe o que eu preciso passar para aprender e vencer aquela situação que eu não aprendi antes. Então, o que quer que eu esteja passando, preciso passar ainda. Mas não só preciso passar, mas posso buscar a Deus para me fortalecer. Então, repara como Deus é bom, né? Ele não só dá a oportunidade de aprendizado, como ele dá aquela força. Vamos lá. O ponto importante que está lá
no Livro dos Espíritos também, é que a prece não muda os desígnios de Deus. Isso é um erro que a gente, principalmente quando está começando a estudar o Espiritismo, acaba cometendo, que é assim, poxa, mas eu estou fazendo tanta coisa boa já estou me dedicando e tal. Será que eu não mereço alguma coisa melhor do que eu estou vivendo? Será que não... Mas a prece não muda o que tem que ser. A prece não muda a lei. O que muda é a nossa ação. A nossa ação no bem persistente é que muda as situações da vida. Se eu já aprendi aquela situação, pode ser que eu não precise passar por uma prova mais. Se eu já aprendi com aquela determinada situação, já passei por aquele aprendizado, eu não preciso mais sofrer. Eu aprendi por outro caminho. Mas se eu ainda estiver reticente, teimando em não aprender aquela situação, pode ser que seja necessário passar por uma dificuldade para poder aprender. E a prece não tem como mudar isso. A prece não muda a lei de Deus, mas ela dá força para enfrentar o que eu tiver que enfrentar na vida, seja o que for. Até porque ela atrai os bons espíritos, para nós ou para outra pessoa que a gente peça. A prece traz felicidade, traz alívio e traz consolação. Né? A gente, quando está doente, a gente não toma um remédio para se sentir melhor, trazer alívio, trazer tranquilidade. A prece é remédio de todos os dias, que a gente não pode esquecer de tomar. Né? A gente não tem aquela coisa do, principalmente o antibiótico, tem a hora certa, tem que tomar certinho, não pode esquecer. A prece é o remédio que não pode ser esquecido. Muito melhor que antibiótico, né? Porque ela traz felicidade, alívio e consolação. Olha que beleza. E ela é, da mesma forma, como a gente falou antes, ela é valiosa, ou individualmente ou em grupo, porque nos aproxima desse Pai. E aí a gente vai falar um pouquinho do culto, que é uma sistematização dessa prece, né? É a prece nos nossos lares, com dia e hora marcada. E aí tem o outro trechinho da bibliografia do estudo de hoje, que fala uma frase que eu gostei muito, que é essa daqui, essa primeira, que é a transformação do lar em célula viva do cristianismo, esse é o trechinho que eu quero marcar, célula viva do cristianismo operante, né? Constitui labor impostergável, ou seja, é um trabalho que não dá para adiar. Né? E olha que bonito, eu estou transformando o meu lar em uma célula viva do cristianismo operante. Será que o meu lar pode se tornar parte viva desse cristianismo? Meu lar pode ser útil, não só para mim, como para outras pessoas, outros espíritos? É isso que está dizendo. E que é uma coisa que a gente não pode adiar mais. É isso que está falando lá na mensagem. Ó, vamos ver aqui embaixo. Num lar lucilado pela oração em conjunto, onde, a par do exemplo salutar dos cônjuges, a palavra do Senhor recebe consideração e apontamentos superiores, pelo menos periodicamente, os dramas, as ocorrências infelizes, os temores e a discórdia cedem lugar à compreensão, à caridade, à paciência, ao amor. Olha que interessante. O que está sendo dito é que se eu tenho esse hábito de fazer o culto no lar, as dificuldades que eu tenho na minha casa, os dramas, as discussões, os temores, vão gradualmente dando lugar à compreensão, à caridade, à paciência, ao amor. Isso é muita coisa, né? Às vezes a gente fica se perguntando, mas como é que eu resolvi isso? Como é que eu vou ter mais paciência? Como é que eu vou resolver aquela situação na minha família, na minha casa? Como é que eu vou dar conta disso, meu Deus? Tá aí, ó. Tá uma dica aí. Isso é uma outra mensagem que é do livro Leis Morais da Vida, é a Joana de Ângeles também, o capítulo 2. Então a Joana está trazendo a dica para a gente. O lar que é banhado pela oração em conjunto, onde todos se reúnem para discutir o Evangelho, para orarem juntos, é um lar que busca a fraternidade. Então, se a gente não faz o culto no lar, a gente precisa começar logo. Não dá para adiar mais. E que frequência eu posso fazer? A gente tem aquela frequência de uma vez por semana, mas pode fazer todo dia. Pode fazer sempre. Uma vez por semana é um tempo que a gente normalmente coloca para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, né? Tem um horáriozinho marcado, porque aí, o que acontece quando a gente tem um horário marcado? Com o tempo, se for sincero, se for de coração, os espíritos que querem nos ajudar passam a também frequentar a nossa casa, passam também a participar daquele culto. Então, repara, por isso que as coisas vão melhorando. Porque
que a gente vai mergulhando nesse bom ambiente, vai transformando a nossa casa nesses fluidos positivos. Então, olha só o que ela fala mais. Que ali, nesse ambiente, se resolve em clima de entendimento os problemas urgentes que dizem respeito à recuperação de cada um. A proposta do culto que a Joana coloca é que a gente tenha um ambiente que a gente consiga discutir as situações da vida uns com os outros e que em clima de entendimento fraternal a gente consiga sugerir soluções, consiga reorganizar os programas, recuperando o ânimo e ideais, a inspiração do Cristo sempre presente. Isso é Evangelho no Lar. Então, aquele roteirinho que a gente já conhece, de ler uma página, fazer uma prece, estudar um capítulo do Evangelho, fazer uma prece, a gente pode colocar água para ser fluidificada também, com aquele dia e horário marcado, que não se demore muito, não precisa ser algo muito longo, para que também não canse, para que mantenha o interesse dos participantes, porque às vezes a gente tem uma criança ou uma outra pessoa que participa também, que não está tão interessada, por isso é interessante ser curto. Mas é claro que, mas se eu quiser fazer grande, minha família está à vontade, todo mundo está querendo, tudo bem, não tem regra fechada. É um roteiro proposto. Esse roteirinho é o que ajuda a presença do Cristo nas nossas casas, né? A gente escuta muitas mensagens dos Espíritos falando de convidar o Cristo para a sua casa. Isso é o que o culto do Evangelho no Lar faz. Aí a mensagem aqui embaixo. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-se com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. A frequência, o hábito da prece, não só sua, como quem está ao seu redor, potencializa isso. Que eu falei antes, que nem lá no livro não aconteceu na casa espírita. Que as más influências, que pensamentos ruins seus mesmo também comecem a não encontrar espaço nos nossos corações. E aí eu trouxe um exemplo prático. Eu vou ler só uns pedacinhos, mas eu vou contar para vocês. Que é do livro Os Mensageiros, que é bem interessante. Os Mensageiros é o livro André Luiz, é o espírito que escreve, psicografia do Chico. O André Luiz já estava... O Mensageiros é o segundo livro da série, né? Então, ele já tinha passado por tudo aquilo em nosso lar, que a gente já estudou, já viu, já tinha sido recebido em nosso lar e já estava em um momento de aprendizado maior. E ele ia fazer uma excursão à crosta terrestre, né? Ia sair de nosso lar, vir até a Terra para fazer um socorro, para atender a um grupo de espíritos, a algumas pessoas na crosta terrestre. E ele estava fazendo o caminho, desde nosso lar até a crosta. E aí fala aqui, que com 4 horas de locomoção eles chegariam na crosta. Eles usaram uma espécie de um veículo e tal, e também alguns recursos de volitação, né, de flutuação, mas o próprio livro fala que o André Luiz ainda não dispunha de grandes recursos. Os mentores que acompanhavam ele, sim, mas ele não dispunha ainda de grandes recursos para fazer isso sozinho. Então, boa parte do caminho eles fariam a pé. E aí, nessa parte do caminho a pé, eles vão reparando, olha, as sombras que nos rodeiam. Eles vão começando a perceber a atmosfera ficar mais densa, mais pesada, mais difícil, mais cansativo de caminhar. Né? Fala aqui que as missões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, porque a maioria das criaturas terrestres ainda estão repletas de resíduos escuros. São essa matéria mental dos encarnados e desencarnados. Então, quer dizer, olha como é importante a prece, né? Se no nosso dia a dia a gente ainda está produzindo, a gente, agora planeta, tá? Não é a gente, nós aqui, mas planeta, produzindo ainda essa matéria mental escura, densa, significa que os nossos pensamentos ainda estão mais pessimistas, mais pesados, mais negativos. E aí a prece é o que ajuda a gente a iluminar essas matérias escuras, é o que ajuda a gente a sair desse estado mental, dessa vibração pesada, né? E aí olha que interessante o que o mentor fala para André Luiz. Vamos ao reconforto. Vocês estão cansados. Irei mostrar que nosso lar tem alguns refúgios na crosta. Então eles estão chegando na Terra, estão cansados de caminhar, e o mentor fala para eles que vai mostrar para eles que tem um refúgio de nosso lar, aqui na Terra. O que será esse refúgio, né?
Então vou ler mais um trechinho, olha. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior. Ele está descrevendo ainda a paisagem, né? Que estavam seguindo os passos de transeuntes, obsessores, né? De alguma forma seguindo as pessoas andando na rua, ou colados a eles em abraço singular. Uma forma, de repente, mais difícil de obsessão, né? Mais próxima. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam os outros das sacadas distantes. Então vai tentando observar o quadro. Matéria mental negra, espíritos grudados em outros, observando das sacadas, seguindo veículos. Alguns vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que o avestem embaixado repentinamente ao solo. Daqui a pouco ninguém sai mais de casa, né? Porque vai ficar, caramba, o que eu vou fazer? Mas não adianta ficar em casa, porque é mental, então não tem nada a ver. Mas o que eu faço então, né? Simples. O tal refúgio que o mentor se referia era uma casa. Uma casa de uma senhora. Olha só, uma casa de aspecto humilde que proporcionava cariciosa impressão de conforto. Então estão lá, andei 4 horas, estou cansado, pesado, estou vendo esse ambiente. Bateu uma sensação de conforto dentro daquela casinha. Simples, humilde, que estava lindamente iluminada por clarões espirituais. Ó, acabou a parte densa, acabou a escuridão. Que recordavam precisamente nosso lar, né? E aí, surpreendido, o André Luiz reparou que o orientador parou, notou a admiração deles e falou o seguinte: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Uma casa de uma pessoa, de uma senhora com seus filhos, intitulada, né, oficialmente como um refúgio de nosso lar. Que beleza, né? O que eles fazem para isso? Para conseguir isso? Eles fazem culto no lar. Eles rezam. Eles tentam ter uma conduta pacífica, de paz, de diálogo. E aí eu trouxe alguns pedacinhos para vocês terem ideia da conversa entre eles, no culto deles, para vocês terem ideia do que é um diálogo saudável, que constrói, que produz edificação espiritual, que faz com que essa casa seja, sim, um refúgio de nosso lar, para os trabalhadores descansarem. Então, olha, o mentor fala para eles: a edificação espiritual pede esforço e dedicação. Aí a conversa entre os filhos e a senhora: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa da dona Fausta, eles fazem 2 refeições, eles almoçam e eles jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? A senhora era viúva, eles tinham algumas dificuldades materiais, essa é a história, e os filhos estão questionando, querendo saber, né? Poxa, queria comer mais uma vez, eles faziam só uma refeição. Olha a resposta dela. Olha, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação? Então, repara, estão vivendo uma situação difícil. Necessidade material mesmo. Falta alimento. Mesmo assim, ela está propondo uma atitude de pensamento positivo, de bom ânimo, né? Uma atitude de agradecimento pelo que eles têm. Né? Aí é engraçado, eu não botei aqui, mas o trecho, a própria criança conclui depois: ah, você tem razão, aquela outra família lá, eles comem muito e acabam tendo problemas de saúde por comerem muito. Então repara como quando a gente se mantém tranquilo, nós conseguimos contagiar quem está perto, né? A gente consegue deixar tranquilo também nossos filhos, aquela pessoa que está perto. Repara como é contagiante esse pensamento positivo. Isso é luz. Isso é que faz a casa ser um refúgio de nosso lar. É oração constante, né? E vocês acham que ela não sente, que ela não queria dar mais comida para sua casa? Claro que sim, ó. Está aqui, ó. A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: é claro que ela sente. Mas ela aprendeu uma coisa valiosa, que é dar graças mesmo nos momentos mais duros, mais difíceis. Foi isso que ela fez aqui.
E assim ela está ensinando para a filha dela. Tem mais um pedacinho que eu trouxe, que fala assim: muito bem, minha filha, nunca deveremos reclamar e sim louvar sempre. Olha aqui, culto no lar de alto nível, né? Que beleza, né? Imagina você discutindo um problema na sua casa, uma dificuldade que você está passando de forma tranquila com seus familiares, e você ter esse pensamento, essa predisposição de espírito, que a gente nunca deve reclamar, mas sim louvar sempre, mesmo quando está mais difícil. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas, né? Em mesas recheadas e tal. Ela ainda está falando da questão da alimentação. Outro comentário é Dona Isabel ou Dona Isaura, agora eu confundi, eu não estou me lembrando, eu acho que é Isabel, eu vou confirmar. Mas ela fala assim, ó: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. E eu posso dizer a vocês que, com certeza, o que a gente vive hoje é uma das nossas melhores oportunidades de elevação, seja o que lá for que a gente viva, né? Se Deus é bom, se Deus é justo, se Ele nos proporciona o que a gente precisa para aprender, para crescer, então essa encarnação, sim, é uma das melhores chances que a gente tem. Vamos aproveitar. E nessa vida a gente tem algo a mais, a gente tem um adicional, que é a doutrina espírita, que ajuda até pessoas como eu, cabeças duras, muito cabeça dura, racional, né? Que gosta dessas coisas de sequência de número meio maluco, né? Por quê? Porque ela vem falar racionalmente e também aos nossos corações. Então não é mais aquela fé cega que a gente tem. Agora a gente pode raciocinar, a gente pode saber por quê é bom louvar sempre. Está aí. O Livro dos Espíritos falou para a gente. Porque isso modifica a nossa paisagem mental, porque isso nos fortalece, porque isso atrai a presença dos bons espíritos. Tem gente que com um argumento mais simples consegue fortalecer essa fé, simplesmente sabendo que é melhor ser otimista. A gente que às vezes é meio cabeça dura, é importante entender mais um pouquinho. Então a gente precisa entender que a gente é pobre nessa vida aqui, porque em outra é um aprendizado, em outra de repente eu passei por alguma coisa, eu vivi alguma coisa que eu não aproveitei, eu fiz mau uso, então agora eu estou resgatando, estou aprendendo. Então a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação, disse lá a viúva. O Evangelho dá equilíbrio ao coração. E essa é a principal mensagem que eu queria deixar hoje, que a gente precisa carregar para o nosso dia a dia. A propaganda exterior do mundo, ela ainda é muito materialista. Ainda vende muito jornal as questões materialistas, né? A notícia escandalosa, enfim, o apelo material, seja de que forma for, seja o consumo, seja o que for. Então, se a gente não toma o devido cuidado, a gente vai mergulhando nessa matéria mais densa que os mensageiros trouxeram lá para a gente, né? Que o livro Os Mensageiros trouxe para a gente. Então, cabe a gente que está buscando se esclarecer um pouco mais, que tem a doutrina espírita para nos ajudar, cabe a gente começar a lançar essas luzes, assim como fez essa senhora. A casa dela passou a ser frequentada por trabalhadores que vêm de nosso lar para poder fazer algum trabalho. Passou a servir de estação de repouso desses espíritos. Imagina o quanto ela também não é beneficiada por isso, ela e a família dela. Por quê? Porque ela tem o hábito de orar, porque ela tem o hábito de fazer o culto, porque ela tem o hábito de cultivar bons pensamentos, pensamentos otimistas. Isso qualquer um de nós pode fazer, independente da situação que viva. Ela era pobre, né? Cada um de nós tem seu desafio, sua dificuldade, cada um de nós tem a sua vida e cada um de nós sabe onde o nosso calo aperta, né? Onde a gente tem mais dificuldade de dar conta. Mas se a gente conseguir começar a ser mais grato, começar a aprender, a agradecer mais nas diversas circunstâncias que nos rodeiam, sejam elas boas quando a gente está muito feliz, mas também naquele momento que ficou difícil, a gente vai começar a mudar essa paisagem mental, a gente vai começar a abrir a nossa casa, se não chegar a tanto, mas pelo menos para que ela seja mais e mais frequentada por espíritos de mais alto nível.
E nós mesmos, pelo estudo sadio, pela doutrina dos espíritos, vamos mudando algumas posturas, mudando alguns pensamentos, pensando diferente, entendendo melhor algumas coisas. Eu acho que uma das grandes chaves é a repetição. Que eu brinquei ainda agora, né? Quando a gente monta estudo, a gente acaba revendo um tema várias vezes, isso é bom. Porque aí, quem sabe, depois de repetir 1000 vezes, já fica na minha cabeça, né? Eu não esqueço. Porque se deixar, como eu falei, o dia a dia vai consumindo, o trabalho é cansativo, o estudo é cansativo, sei lá o que é cansativo, e você vai se dedicando muito àquilo e vai esquecendo do que mais importa. Porque a gente está aqui é para isso. É para crescer, a gente já sabe disso. A gente veio para nos reformar, a gente veio para melhorar aqueles pontos que a gente não quer olhar direito, né? A gente às vezes fica muito curioso, o que eu fui na outra vida, o que aconteceu nas minhas vidas anteriores. Não precisa saber. Às vezes a gente sabe, às vezes surge, né? Às vezes vem naturalmente, às vezes um sonho, enfim, às vezes aparece. Mas mesmo quem não sabe, dá para saber o que é suficiente. Basta observar o seu comportamento atual, as suas tendências atuais, a sua vida atual. Sabe aquela situação que teima em se repetir? Poxa, isso aconteceu de novo? Caramba, aconteceu isso de novo, apareceu isso de novo na minha frente. É porque tem que fazer alguma coisa com isso. Não fiz ainda, está voltando. Então, tá aí. Primeiro ponto para atuar. E aquela situação que eu não quero olhar direito, eu quero fugir, eu não gosto nem de pensar direito nisso. É porque tem algo mal resolvido. É porque falta alguma coisa. Então, basta observar a nossa realidade atual, as pessoas que a gente não gosta, as pessoas que a gente tem dificuldade, são essas as pendências do passado. Seja lá por que motivo for, você não vai saber exatamente o que aquela pessoa te fez, o que aquela pessoa causou para você, ou que tipo de relação você teve com ela no passado. Mas você sabe que tem trabalho a fazer ali. Sabe que tem um perdão para agir ali. Você sabe que fazer bem a essa pessoa é desenvolver esse amor, é desenvolver essa postura positiva que a gente está falando aqui na noite de hoje. Então, a mensagem final do estudo de hoje é que o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Nas páginas do Evangelho eu encontro essa força, eu encontro esse estímulo para atuar nessas situações que a gente tem dificuldade ainda de seguir. E o culto do Evangelho é esse instrumento, essa ferramenta que permite que a gente relembre isso a toda semana, a todo dia. E a prece, como recomendou Jesus, ela tem que ser esse nosso remedinho, esse instrumento diário, porque sem ela a gente acaba mergulhando nas zonas de pensamento mais negativas, menos positivas. Quando a gente tem condição, cada um de nós, não tem pré-requisito para fazer prece, é só se entregar de coração, é só pensar em Deus, é só desejar algo de bom. Então, cada um de nós pode gastar um tempinho do seu dia, dedicar um tempinho. A gente dedica tanto tempo para tanta coisa, né? Faz um balanço do que a gente dedica do nosso dia. Cabe, com certeza, um espaço para dedicar ao que verdadeiramente importa. Então, espero que Jesus nos abençoe sempre. E esse era o recado da noite de hoje.